Estamos aqui com o nosso querido deputado Danilo Forte, esse dos deputados que vai representar muito bem o nosso estado em Brasília. E a gente gostaria de fazer uma pergunta: se ele, como autor da lei que reduziu o ICM da gasolina, o que é que ele acha, se há chance da política reverter essa situação e tirar a essencialidade da gasolina a partir do dia 1º de março? A ânsia arrecadatória do governo federal veio com muita força, né? Diante dessa situação que nos foi colocada de estabilidade com relação ao final do ano passado, quando a gente provou que era capaz de fazer redução dos preços dos combustíveis e provamos praticamente, na realidade, que não houve queda de arrecadação acentuada nos estados brasileiros. Apenas um estado foi Roraima, se eu não me engano, que teve uma queda superior a 5% na arrecadação total do ICMS. Todos os demais ficaram mais ou menos estáveis, mas os estados continuaram disputando no Supremo Tribunal Federal, né, tentando derrubar a lei. E a gente conseguiu consolidar, porque a lei de inconstitucionalidade não tem nada. Por outro lado, o novo governo quis revogar a isenção dos tributos federais, o que causou muita instabilidade, inclusive aumento de preço. E a gente denunciou que isso era ligar a chave direta da inflação, porque a sensibilidade da sociedade brasileira com relação ao combustível é muito grande, né? Como um país desse tamanho, movido por uma logística de transporte, qualquer mudança de preço de combustível afeta todos os segmentos da economia. E o próprio governo, quando a gente denunciou, recuou, porque inicialmente ele queria tirar a isenção tanto do gás de cozinha, como do GNV, como do óleo diesel, como da gasolina e como do álcool. Manteve a isenção do diesel, do GNV e do GLP, que é o gás de cozinha, até dezembro, até porque nós já aportamos no orçamento desse ano 52 bilhões de reais para ter a isenção até dezembro de 2023 e por 60 dias, até 28 de fevereiro, no que diz respeito à gasolina e o álcool. Isso através de uma medida provisória. E uma medida provisória vai ser, inclusive, analisada pelo Congresso Nacional. Eu, particularmente, acho muito difícil o Congresso Nacional voltar atrás, até porque todos nós comemoramos. Foi a primeira vez na história que o Congresso votou uma lei para baixar imposto. E nós queremos votar uma reforma tributária para diminuir impostos, né? Eu acho que se o governo estiver pensando em apresentar uma proposta para o Congresso Nacional e uma reforma tributária para aumentar impostos, ele vai ter insucesso. O que nos unifica é a capacidade de buscar simplificar a carga tributária no Brasil, que é uma coxa de retalho muito grande, que confunde inclusive os contadores, né, na hora de fazer a apreciação da quantidade imensa de impostos que nós temos, inclusive sobreposição, né, bitributação, tritributação, como nós encontramos até na conta da energia, e nós tiramos agora no meu projeto de lei, na Lei Complementar 194, e que, nesse debate, eu tenho certeza que a pressão popular, né, a pressão dos empresários, vai ser muito importante. O Congresso Nacional tem muita sensibilidade aos apelos, tanto é que quando a gente propôs a lei de redução dos impostos, as redes sociais foram muito importantes para isso, para inibir, inclusive, aqueles que eram contrários. E a gente conseguiu quase uma unanimidade, tanto na Câmara como no Senado, para aprovar o meu projeto de lei que reduziu os impostos. Agora, de novo, inclusive, o motivo da minha reunião com vocês aqui hoje é exatamente buscar construir essa mobilização para que a gente não possa ter esse retrocesso, né? Porque está todo mundo gostando, né, quando a gente diminuiu a gasolina de R$ 8 para R$ 5, como aconteceu até bem pouco tempo atrás. Então, eu acho que a gente precisa consolidar ainda mais essa vitória e garantir que o Brasil precisa entender que para voltar a ter desenvolvimento econômico, crescimento econômico, precisa reduzir a carga tributária. Não é aumentando a carga tributária que sufoca as empresas e os empresários. É reduzindo a carga tributária e você aumenta o meio de circulação, fica mais dinheiro no bolso do povo e aí fica melhor até para dinamizar a atividade econômica. E com certeza a população gostou. A gente identificou que houve, após a redução do preço da gasolina, quando reduziu o ICMS para um nível razoável, né, que hoje aqui no Ceará é 20%, o consumo de gasolina aumentou. E no Brasil todo aumentou. E o povo gosta disso. Parece que apenas quem não gostou foram os usineiros, os produtores que trabalham com etanol. Então, a minha pergunta é o seguinte: você acha que a bancada dos usineiros, que parece que é forte, ela vai conseguir
dobrar e quer dizer, ela não vai querer ficar disputando o mercado no mercado livre, né, como seria no capitalismo normal. Ela parece que quer que a gasolina suba de preço para o etanol voltar a ser viável e eles conseguirem produzir e vender mais. Você acha que vai ser uma luta muito difícil, assim, vocês que foram os autores, né, relatores da lei, e essa luta contra a turma do etanol vai ser difícil? Eu acho o seguinte, tem duas questões aí que precisam ser entendidas. Primeiro, a paridade foi mantida, né? A paridade do preço do álcool com relação ao preço da gasolina, nós mantivemos a paridade. E outra coisa também é assim, hoje tem rentabilidade, tanto é que é um setor na economia que cresce. Se tivesse pedido a rentabilidade, com certeza a usina estava fechando. Então, continua uma atividade rentável. A produção de álcool no Brasil cresce. O que quebra o etanol é se o Brasil abrir o mercado ali para entrar o álcool do milho dos Estados Unidos. Aí é que eles têm que ter essa preocupação. Mas dentro do mercado interno, ainda tem um espaço econômico de garantia da cultura da cana-de-açúcar com a produção do etanol. Eu acho que, inclusive, dentro dessa paridade com relação aos tributos, e dentro da obrigação da inclusão do álcool na gasolina, né, eu acho que isso garante o mercado com tranquilidade. E também é na abertura do mercado. Nós, inclusive, era uma reivindicação muito grande dos usineiros, era a capacidade da comercialização direta do álcool com os postos de gasolina. E isso também foi uma conquista que eles tiveram, inclusive, no ano passado. Então, eu acho que não cabe agora, né, criar esse confronto interno que não ajuda a sociedade brasileira. O que ajuda a sociedade brasileira é segurar a inflação. A grande preocupação diante de todo esse desequilíbrio que nós já tivemos, da polarização política e agora do acirramento com relação à questão da reforma tributária, que é o debate que vai vir, se houver essa disputa também interna dentro dos combustíveis, eu acho que fragiliza a todos. E no contexto geral, aumentar imposto é um sacrifício muito difícil de ser exigido de um político. Eu acho que é quase que pedir para se enforcar, né? O político que fala, eu quero ver um subir no plenário para aumentar, para fazer discurso defendendo aumento de impostos. Eu acho muito difícil isso acontecer. Então, eu acredito que a gente tem mais capacidade de, na mobilização, garantir essa conquista que foi a redução dos impostos. E também, outra coisa também que é importante a gente ver, é que hoje, no Brasil, o mercado do álcool já vem muito subsidiado pelo governo. Então, ao longo da história, é uma cultura que o governo já tem, né, uma participação muito ativa e muito importante no subsídio da garantia, inclusive da cultura, há 500 anos. Desde a primeira ciclo econômico do Brasil, do açúcar e da cana-de-açúcar, até hoje, é um setor da economia que sempre foi muito protegido. Então, eles podem tentar ganhar por um lado, mas com certeza vão perder por outro, porque também vai ser exposto tudo aquilo que o governo e que nós pagamos para o setor sucroalcooleiro no país. A gente já viu alguns estudos também que fala que essa desculpa do usineiro, né, que, não de ter caído as vendas, prejudicaria o setor. Mas diz que não é verdade, porque eles podem virar chave. Então, toda usina ela pode rapidamente mudar de acordo com a cotação internacional do açúcar ou do álcool. Se ele está vendendo menos álcool no mercado interno, ele abre a possibilidade de exportar ou também de produzir mais açúcar. Você acha também que isso aí poderia trazer a redução de preço para a dona de casa que vai no supermercado e vai comprar o açúcar, já que não estão se produzindo tanto etanol como antes? Primeiro, tem que ter a comprovação dessa queda, que até agora não houve, né? Então, do ponto de vista prático, não há essa queda de produção. Segundo, até me lembrou aqui um evento que teve nos Estados Unidos, numa ida do ex-presidente do Bolsonaro lá com o Trump, e o Trump querendo empurrar o álcool do milho no Brasil, e a ministra Tereza Cristina estava presente e disse, tudo bem, o senhor bota álcool no Brasil e abre espaço para botar açúcar nos Estados Unidos. Porque com a tecnologia que o Brasil adquiriu, é como você diz, é muito fácil, é só virar a chave, né, da engrenagem da moeda. Então, quer dizer, as nossas usinas, elas estão muito habilitadas a produzir tanto o álcool como a produzir o açúcar. Então, se você tem mercado crescente com açúcar, você diminui a pressão sobre o álcool. Agora, do ponto de vista financeiro, eu acho que hoje no Brasil o álcool continua ainda sendo mais rentável do que o próprio açúcar, até porque o custo de produção é menor. Então, eu acho que isso é que garante
essa oferta tão grande e esse desejo, inclusive, de ampliação dessa oferta. Mas eu acho que nós não podemos trazer essa briga para dentro da discussão dos impostos e dos tributos, senão você vai fragilizar o debate. Eu acho que o que a gente tem que mostrar para a população é que hoje nós temos uma gasolina num preço mais equilibrado, mais razoável, inclusive uma das mais baratas do mundo, e que a gente não pode voltar a ter uma gasolina cara, inacessível, exatamente por causa de uma questão tributária. É aquela questão que eu digo, não adianta ter os governos ricos e o povo pobre sem poder consumir. Eu acho que é momento, inclusive, de fortalecimento do mercado interno. E o que fortalece o mercado interno é dinheiro no bolso do consumidor. Bom, é muito bom, prazer a gente lhe receber aqui, porque quem conhece vai descobrir que é uma pessoa fenomenal e conhecedora do mercado, da economia, mas o pensamento dele, a visão dele é de sempre colocar o que é melhor para a população, de baixar os impostos, reduzir a inflação e sobrar mais dinheiro no bolso do brasileiro. Parabéns, muito obrigado. Obrigado.